Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, gente, algumas pessoas pediram pra mim gravar esse vídeo contando um pouquinho da minha história, sei lá. Então eu vou contar pra vocês o dia que eu descobri, assim, como foi também a minha gravidez, né? Pra quem não sabe, eu acho que ninguém aqui sabe porque eu nunca falei aqui, mas eu já falei lá no Insta. Eu descobri a minha gravidez no mesmo dia que minha mãe descobriu o câncer de mama. Então, a minha mãe tinha, né, ela já tava com um caroço na mama, né, ela descobriu durante o banho, ela bateu a mão e descobriu, né, o caroço no seio. E desde o momento que ela falou desse caroço que tava no seio dela, eu já coloquei na minha cabeça que ela tava com câncer, mesmo na minha família não tendo histórico até o momento, né. E aí ela começou a procurar, né? Mandaram procurar o posto de saúde aqui. Procurou lá no posto, falaram pra ela que ela tinha que sangrar primeiro e depois voltar, né? Como se ela fosse um bicho. Que ela tinha que menstruar, no caso, né? E depois voltar lá, porque se todo mundo que fosse com caroço lá e eles dessem ligança como câncer, ia ter muita gente com câncer por aqui. Isso foi o que falaram pra ela. Então a minha irmã mais nova pegou e foi até um caminhão, né, de prevenção de câncer de mama e contou lá o que estava acontecendo e tudo mais. E lá eles deram um papel para ela para levar ela para um hospital, que é o Hospital de Barretos aqui em Campinas, né, que é especialista em tratamento de câncer. E aí minha irmã foi lá com a minha mãe nesse hospital. Chegando lá, no mesmo dia que examinaram ela, sentiram o caroço, já pediram pra fazer a biópsia. E desde aquele momento eu tinha certeza, gente. Certeza, assim, o meu coração dizia que minha mãe realmente estava com câncer. E o meu coração também dizia que se ela realmente tivesse com câncer, eu estaria grávida. Teria dado certo a minha inseminação, porque como algumas pessoas aqui perguntaram, eu era casada, né? Fui amigada, na verdade, durante 6 anos com a Letícia. E quando a gente tava mais ou menos com 5 anos junto, a gente falou que a gente queria, né, ter um filho. A nossa situação tava bem melhor do que tá hoje, né, porque naquela época não tava com essa pandemia toda. Então a gente resolveu que tava na hora mesmo da gente aumentar a nossa família e a gente fez a inseminação sem falar pra ninguém, assim, foi uma única tentativa. Então, poderia dar positivo, poderia ter dado certo, poderia dar errado. Mas assim, eu tinha na mente que teria dado certo se minha mãe tivesse com câncer. Então, no dia que era pra gente ir lá pra buscar o laudo, né, da biópsia, eu fui com a minha irmã mais velha também foi, então fui nós três. Só que eu já fui com o coração dizendo, gente, juro pra vocês que eu fui com o coração dizendo que minha mãe realmente estava com câncer. E com o coração dizendo que eu também estava grávida, mesmo não tendo nem ficado atrasada ainda. Eu tava sentindo que eu tava grávida. E a gente pegou e foi. Chegando lá, a médica pegou e deu a notícia. Eu tentei ficar mais forte possível, gente, sabe? Tentei não me deixar bater, não demonstrar pra minha mãe que eu tava tão triste. Porque eu sou uma das filhas mais apegadas à minha mãe, tanto que durante todo o tratamento dela eu sempre estive ali do lado dela, em todos os momentos e tudo mais. Então, aquela notícia lá impactou muito, muito mesmo. E eu já tinha comprado o teste, né? E falei pra mim mesmo, falei, na hora que eu chegar, então, vou fazer esse teste e se der positivo, é porque, né, tudo isso tem um propósito. E foi assim, gente, eu cheguei em casa, já era 5 horas da tarde, geralmente eles mandam fazer esses testes na primeira urina do dia. Eu fiz assim, à tarde, era 5 e pouquinho da tarde. Peguei e fiz assim que eu fiz, eu coloquei o palitinho dentro do potinho lá, já subiu as duas listrinhas vermelhas. E ali eu tive a confirmação de tudo que eu tava pensando. E a gente foi contar pra minha mãe que eu queria dar uma notícia boa pra ela em meio a todo aquele caos. Eu não tava tentando pensar, eu tava tentando imaginar o que tava passando na cabeça dela. Então eu fui dar uma notícia assim boa pra ela, porque era algo que ela queria muito, né, ser avó. Então eu peguei e fui, né,
contar pra ela e ela ficou sem acreditar, gente. Assim, ela ficou, não, mentira, mentira, eu só vou acreditar quando você vier com aquela cadernetinha, for lá no posto e tudo mais. Eu falei, então amanhã a gente pega e vai no posto, né? No caso eu e a Letícia, porque minha mãe ainda tava trabalhando naquela época. Falei, eu e a Letícia, então vamos no posto amanhã e lá no posto a gente vê o que tem que fazer, né? Pra começar o pré-natal ou alguma coisa. E aí eu fui no posto no outro dia e confirmou a gravidez, confirmou tudo. E no mesmo dia minha mãe trouxe o primeiro presente da neném, que é um macacãozinho de Papai Noel, que tá guardado. Gente, eu posso dizer pra vocês que a minha gravidez sempre foi um sonho pra mim. Eu sempre quis ser mãe. Sempre, sempre sonhei em ser mãe. Eu sempre cuidei do filho dos outros, sabe? Sempre cuidei. E eu queria ter o momento certo pra mim. Então, descobri a gravidez e descobri o câncer da minha mãe tudo no mesmo momento. Foi difícil. Foi muito difícil, porque eu não conseguia aproveitar nada. Porque a única pessoa que tinha em casa disponível sempre era eu. A minha mãe foi mandada embora logo depois que ela descobriu, né, que tava com câncer, porque ela não era registrada, então o patrão dela mandou embora. E aí começou todo aquele processo de fazer a cirurgia. E ela fez a cirurgia e não deixaram eu ir pro hospital. E eu aqui em casa toda preocupada. E aí teve um dia que era a minha primeira ultrassom. Porque o meu útero, ele tava muito grande pela idade gestacional. Então, assim, tinha a possibilidade de eu estar grávida de gêmeos ou tinha alguma coisa errada acontecendo. Então, me encaminharam para aquele pré-natal de alto risco e tudo mais. E fomos fazer a primeira ultrassom. Chegando lá, uma médica que é totalmente desinformada da vida pegou e falou que eu não tinha, que tinha saco gestacional, só que o feto, ele era natimorto porque ele não tinha batimentos cardíacos. E aí depois ela viu, né, que eu tava com um mioma, que era imenso, imenso, e viu que ia, né, por isso que meu abdômen, meu útero tava tão grande. Aí ela me deu uma semana pra poder voltar lá e fazer o ultrassom novamente. E se eu voltasse, fizesse ultrassom, ela falou que iria me deixar internada lá pra fazer a curetagem, pra poder tirar, né, o feto morto da minha barriga. Foi assim que ela falou. Gente, eu saí de lá acabada. Nossa, eu fiquei pensando, Deus, uma notícia pior que a outra. E quem tava junto comigo era minha mãe. Então a minha mãe já ficou toda triste, com o olhar todo, né, murcho. E aí fomos embora. Passou acho que uns 5 dias, mais ou menos. Um dia antes de eu ter que voltar, né, pro hospital pra poder fazer esse ultrassom lá, eu resolvi pagar um particular pra poder tirar o peso da consciência. E aí chegou lá, um médico totalmente diferente, muita gente boa, fez o exame. Assim que ele colocou, ele já escutou o coração do neném. E aí ele, na hora lá, ele pegou e falou, olha, você não tem um mioma apenas, você tem 3 miomas, então sua barriga tá bem maior, isso vai incomodar mesmo, isso vai dificultar mesmo escutar o coração do bebê. Então, assim, não se preocupa, porque nem toda vez que você for na consulta normal e eles tentarem escutar o coração do neném, não vai dar certo, porque o seu útero tá cheio de mioma e, né, estão competindo, assim, o espaço com o neném. Gente, eu saí de lá totalmente aliviada, né? Agradecendo muito a Deus. E aí minha mãe pegou e falou que tinha certeza que ia ser uma menina. E eu, gente, mãe de primeira viagem, né? O pessoal fala que a mãe sente, né, quando o neném é do sexo. E eu jurava que era um menino, o meu Noah, que eu e a Letícia sempre escolhemos desde o começo do nosso namoro. Falávamos que a gente ia ter um filho, que o nosso primeiro filho ia chamar Noah. E aí a gente falava que era o Noah, que era o Noah, que era o Noah. E eu, todo mundo falando pra mim que tinha certeza que era menino por causa da minha barriga e tal. E eu falei, não, é menino, é o Noah. Então vamos fazer essa promessa aí pra minha mãe, que é deixar minha mãe escolher o nome do bebê se for menina. E o nome que ela escolheu, que ela sempre teve, que falava que se tivesse uma netinha ia ser Savana. E aí, gente, vocês já sabem, né? Já conhecem a minha pequenininha. A Savana veio num momento muito maravilhoso para dar força para todos nós aqui, porque ela foi a minha força, foi a força da minha mãe, da minha família todinha, porque em meio a todo aquele caos, aquela tormenta, sabe, todo aquele sofrimento do cabelo e de tudo, gente, nossa,
teve vezes que eu fui com a minha mãe, tava com aquele barrigão entre essas, que a minha barriga ficou pequena. Mas eu, com aquela barriga já, né, de 8 meses mais ou menos, ia com ela nas consultas e depois de voltar da quimioterapia, esses negócios, voltávamos de ônibus. Teve uma vez que ela desmaiou, gente, meu Deus do céu. E eu falo que é Deus que guardou a minha filha durante os meses, bem que ela nasceu de 8 meses, ela nasceu de 36 semanas certinho. Nasceu meio termo que eles falam, né? Mas eu não sei como que ela não nasceu antes, porque nisso, gente, a minha mãe teve um dia que eu tava com vontade de comer comida da casa da minha tia. Minha mãe foi buscar pra mim um prato de comida e o cachorro derrubou ela. E aí a minha ex-cunhada ligou pra Letícia e eu atendi o telefone da Letícia e ela falou assim, porque ela achou que era a Letícia. Falou assim, Letícia, corre aqui, que a Márcia tá caída aqui no meio da rua. O cachorro pegou e derrubou ela, ela bateu a cabeça no chão e tá caída aqui. Gente, do jeito que eu tava, juro pra vocês, eu joguei o celular e saí correndo igual uma doida, sabe? E chegando na onde a minha cunhada falou, minha mãe caída no chão. Meu Deus, a minha filha se mexia tanto assim na minha barriga e eu só preocupada com a minha mãe, gente. Porque eu acho que a coisa mais importante pra mim sempre foi a minha família, a minha mãe, a minha filha hoje em dia. Mas chegar naquele lugar e ver minha mãe caída no chão daquele jeito, eu fiquei pensando, meu Deus, era pra ter acontecido comigo. Porque se eu tivesse ido buscar o prato de arroz, era pra ter acontecido comigo e não com ela, sabe? E ela já tava careca, já tava, né, com tantos problemas. E aí corri, voltei aqui pra casa pegar os documentos dela, né, colocar um chinelo, porque eu fui pra lá correndo descalço. E aí eu corri, peguei um chinelo, voltei pra lá e minha mãe não respondia, gente. Não respondia, foi desesperador pra mim. Ela não respondia, eu mexia na mão dela e a mão dela caía. Eu falava, mãe, fala comigo. E ela só virava o olho e toda mole, sabe? Toda mole. E aí, na hora que a gente chegou no pronto-socorro, eu entrei junto com ela e a médica acabou me examinando também pra poder ver como que eu tava, porque eu tava tão nervosa, gente, tão nervosa. E minha mãe, quando voltou assim, ela falava, a minha neném, a minha filha, a minha neném, ela tá grávida e ela não pode passar nervoso, sabe? E minha mãe preocupada comigo e eu lá fora chorando, super preocupada com ela. E, gente, o mais engraçado de tudo isso era pra Savana, pra vocês verem como as coisas são. Era pra Savana ter nascido no dia 10 de janeiro, exatamente no dia do aniversário da minha mãe. Então, o que acontece? Porque eu ia fazer, né, uma cesárea, eles iam marcar pra mim, né, tinha marcado a cesárea pra mim tirar o mioma junto com o meu útero, né, porque aí eu não poderia mais engravidar e eu aceitava isso, por causa do histórico de câncer, o mioma que eu tenho, ele pode virar um câncer, porque ele é muito grande. Só que aí, como a neném, a minha bolsa estourou no dia 29, no dia 1º, no ano novo, ela nasceu, então não deu tempo. E na hora que eles viram o tamanho do meu mioma, eles viram que não tinham o que fazer, entendeu? Então, assim, eles preferiram deixar e numa próxima gestação minha, quando forem marcar a cesárea, tirar a criança junto com o meu útero e o meu mioma. E aí pronto. Aí eu vou fazer a laqueadura, né? Que no caso eu vou estar sem útero,